Boa tarde a todos que nos acompanham pelo podcast O Negócio, que vai ao ar todas as quintas-feiras, aos nossos amigos que nos acompanham também pelas redes sociais, nossos internet espectadores. Hoje nós estamos com uma figura pública aqui da cidade de Ponta Grossa, alguém que é realmente histórico, que fez a diferença no ensino da população pontagrossense. Pode ter certeza que essa pessoa também pode ter mudado a sua vida. Já já eu revelo quem está conosco aqui no estúdio Fix. Nosso programa vai ao ar às quintas-feiras, como todos vocês já sabem. Nós trazemos pessoas emblemáticas da cidade, que esse é o nosso propósito, e pode ter certeza que você vai gostar muito dessa entrevista e você vai acompanhar aí conosco até o final. Fique ligadinho. E quero passar a palavra para o meu grande amigo Mauro Teixeira. Olá, pessoal. Olá, internet espectadores. O Negócio Podcast tem oferecimento de Invest Smart. Para você que tem aquele dinheiro guardado no colchão, coloca esse dinheiro para trabalhar. Liga lá na Invest Smart, fala com o pessoal do Rafael Monteiro pelo telefone 429-9842-0003. Investimentos a partir de R$1 milhão, você conta com a assessoria do quarto melhor assessor de investimentos da XP Brasil. Princesa Assistência, o plano da família pontagrossense que nós temos e nós recomendamos. Guinossi e Rodrigues, advogados, assessoria e consultoria jurídica. Up Tecnologias, para você que quer dar um up na sua empresa, Up Tecnologias, especialista em sistemas de gestão. E Rentagro Brasil, uma companhia completa em soluções agrícolas, desde consultoria agrícola, loja de insumos e corretivos de solo. Se é do agro, é Rentagro, rentabilidade para todos. E aproveito para fazer um anúncio da semana que no dia 24, o Sagrada Família convida todas, a irmã Edith, convida todos para a festa junina no Sagrada Auxiliadora, próximo ao Jockey Clube. Espetinho, pastel, pipoca e quentão e as tradicionais danças juninas. Participem. Murilo? Olha aí, ó, dia 24 é sábado aí, vamos estar presente e faça também presente que você vai aí ter uma festa muito legal aí da irmã Edith. E não posso deixar de mencionar os meus companheiros de bancada, né, Rafael Monteiro, meu grande amigo ao meu lado direito. Muito boa tarde, Rafael. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todos os nossos internet espectadores, né? Uma satisfação imensa estar aqui mais um programa junto com você, junto com o Mauro, junto com o Carlinhos, que depois vai se apresentar também. E hoje, assim, é com uma enorme satisfação que posso dizer ter conhecido melhor esse cara que é sensacional. Ouso dizer que fez parte da minha infância, da minha adolescência, mesmo sem ele saber. E sem eu saber também. Opa, vai contar, hein? Não vou contar. Vou fazer um suspense aqui. Mas passando agora a palavra também para ele que estava desaparecido há algum tempo, Estava desaparecido, mas ele tinha nos abandonado, parceiro, né? Ele faz falta. Faz Muita falta. Pode ter certeza que... Seja muito bem-vindo, Carlinhos Dal Globo, novamente a nossa bancada. E que bom que você está conosco hoje. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos, internet, espectadores, como nosso amigo Rafael fala. É um prazer estar aqui no podcast novamente, né? Já estava com saudade aí do Murilinho, do Rafinha, do grande Mauro. Grande Mauro. E hoje uma honra, né? Em poder estar aqui presente com uma das pessoas que com certeza foram fundamentais no meu sucesso profissional, né? Inclusive, talvez não saiba agora, né? Mas adiantando um pedacinho aí da longa história que vamos falar aqui, mas eu tive a oportunidade de ser bolsista, né? Onde essa pessoa deu aula e administrava essa empresa, né? Então, com certeza foi fundamental para minha entrada na faculdade, né? Então, hoje vai ser um prazer poder escutar ela aqui. Olha que legal, hein? Não, agora já falou. Anuncie quem que é o nosso convidado, Carlinhos. Posso ter essa honra? Com toda certeza. Só fale mais perto do microfone. De onde é isso? Aqui ficou melhor? Tava sem prática, né? Você viu? Ficar uma semana longe. Então, hoje a gente tem aqui o nosso grande amigo, né? E a honra de ter aqui presente o nosso amigo Pedro Afonso, né? Conhecido como o chefe do Master. É um prazer estar com vocês aqui, a convite do Mauro, né? Praticamente uma intimação do Mauro, né? Isso. Mas é muito legal. Legal de conversar com vocês, já batemos uns bons minutos de conversa, né? Bem interessante, bem bacana.
Obrigado pelo convite e tomara que tenhamos um belo bate-papo. Maravilha. Olha, para quem não conhece, então, nós estamos hoje com o professor Pedro Afonso, ele que foi fundador do ProMaster, ele é engenheiro civil, professor de matemática e ele fez uma revolução no estudo aqui na cidade de Ponta Grossa. Então, realmente, eu tive o prazer de estudar no Master, né? Não cheguei até o ProMaster porque daí eu acabei mudando de cidade, mas eu sempre ouvi falar do professor Pedro Afonso, qual famoso aqui na cidade, Princesina dos Campos Gerais, e é um prazer hoje estar com você, professor. Obrigado, Bruno. Obrigado mesmo. Né? O ProMaster ele teve um tempo muito grande em Ponta Grossa, então muita gente passou por ele, né? Eu tenho um baita de um orgulho, né, de vocês, né? De vocês terem passado, terem ido, dali a pouco um futuro diferente que talvez, né? Então, é um prazer estar com vocês aí. Obrigado pela acolhida. Maravilha. Professor, a gente é bem curioso, né? O intuito do nosso podcast, O Negócio, é chamar pessoas que tiveram muito sucesso. Não somente sucesso financeiro, mas sucesso respectivo em suas áreas, né? Então, comentando um pouco mais a respeito de quem é o professor Pedro Afonso, esse nome tão conhecido na nossa cidade, como que surgiu aí a tua afeição pelo ensino, como que foi a tua história e, acima de tudo, como começou a tua formação. Veja, Rafael, eu sempre fui o que todo mundo chama de CDF. Uhum. Eu sempre fui bom aluno, sempre fui estudioso. O único nessa mesa aqui, pelo visto. Não, acho que não. Eu acho que é. Tirando o Mauro Balada? Eu acho que você tá falando por você, hein? Olha lá, ó. Não, o Carlinho tem cara de ser CDF. O Carlinho tem cara de CDF. Acho que sim. Não, mas eu sempre gostei de estudar, sempre gostei bastante de estudar. E o meu sonho era ser engenheiro. Então, eu estudei bastante para ser um bom engenheiro. Eu consegui formar num tempo mais curto e tal. Então, e eu virei engenheiro, fui para a indústria. Uhum. E eu, pelo fato de ter sido um bom aluno no tempo do positivo, né, eles foram atrás de mim para dar aula. Eu falei, vocês estão loucos? Né? Nunca dei aula, vou dar aula em cursinho, tá maluco? E eu tô bem aqui. Lidar com adolescente, né? Não, Puta, tá coisa difícil. Não, e eu trabalhava na indústria, eu era bem jovem, eu formei com 23 anos. Em que ano era isso, mais ou menos, professor? 1800, não, eu formei... Claro, professor, que tá adianta saber que o senhor é jovem ainda, entendeu? Ele falou que o segredo aqui é muito vinho e azeite de oliva, né? Vinho, azeite de oliva e esporte. Esporte, Ah, viu? Não, mas não é cacheta, né? Não. Mas também gosto. Olha que beleza. Não, mas o que eu fiz? Eu fui para a indústria. Daí o professor Maragato era uma história do ensino em Ponta Grossa, né? Ele me pegou para dar aula no positivo, para quebrar um galho. Ele estava sem professor de matemática e tinha que ter um cara que, pelo menos, soubesse um pouco de matemática. Uhum. Então, depois de muita insistência, nós íamos no bar do Portuga, que era na esquina do Rua 15. Eu lembro. Com farofa de uva lá. Olha só. Eu não frequentava, mas eu lembro. Ali era um point legal, assim, do povo aí. Eu disse, não, eu vou lá e vou quebrar um galho para você. Eu fico um mês até você arrumar outro. Né? E fiquei 31 anos. Nossa. 31 anos. Porque daí eu fui ficando, daí o positivo fechou todas as unidades fora de Curitiba. Uhum. E eu fui despedido pela primeira e única vez na vida. Porque todos nós fomos Sim. A ordem encerrou veio de atividade cima. e acabou a unidade de Ponta Grossa. Terminada a unidade de Ponta Grossa, vamos montar um negócio. Eu gostava de dar aula, outro gostava. Tinha gente que vivia disso. Eu não vivia, eu vivia da engenharia. E vamos montar. Aí montamos um negócio lá, aonde era o positivo, com toda a estrutura que tinha antes lá. Um mês antes de começar a aula, o dono do prédio disse, eu quero o prédio de volta. Não dá. Nós tínhamos 40 alunos já matriculados. Isso era que ano, professor? Isso era 89. 89. E aonde é hoje ainda ou era em outro lugar? Não. Local? Ali foi... nós alugamos onde era o Diário dos Campos, onde é a Casa China hoje, na frente da Padaria Glória, antiga Padaria Glória. Sei. Ali, né? Uhum. Aí nós alugamos ali, reformamos o que deu e o resto nós escondemos. Sim. Né?
E Ponta Grossa, na época, tinha o CEPAM e o Positivo. Né? Aí montamos o Master, né? Master Vestibulares. Curso Master. De onde veio essa ideia do Master? O Master eles fizeram porque tinha o colégio também. Uhum. Então, o que foi feito? Foi feito no Positivo uma gincana, alguma coisa assim, e votaram no nome de alguma coisa. E saiu o Master. Uhum. Daí, colégio Master e curso Master. Não é a mesma coisa, mas nós usávamos a mesma sequência. Tá. Passou um tempo, nós investindo em marketing, propaganda da escola, firmar o nome. Eu recebi uma carta de uma empresa de São Paulo, dizendo que eu tinha 24 horas para tirar toda a propaganda de Master, que era um nome já registrado em São Paulo. Caramba. Aí continuou a pipinarada, né? Já começou, daí só aumentou, né? Só aumentou. Nós já tínhamos mudado para uma sede que tinha um lugar que não tinha como reformar, então nós mandamos fazer uma parede e fechamos, pintamos bem bonita a parede, ali não existia. Aí muda, o que fazemos? Aí sentado, conversando, puxa, não podemos perder o Master, vamos botar um prefixo. Pro Master. Daí nós colocamos Pro Master e eu imediatamente, é isso, registrei. Uhum. Daí o colégio também colocou um prefixo lá e pronto. E nós viramos o Pro Master. Desculpa cortar o professor. O colégio era colégio Neomaster, né? Daí eles também usaram a mesma vibe nossa e botaram o Neo na frente, né? E ficou Neomaster e provavelmente... Embarcaram no mesmo trem e falaram, vamos nessa e pronto. Foi boa ideia, né? Deu certo e tal. Tanto que hoje os meninos mais novos, eles não chamam de Master, chamam de Pro. Professor, fui sua aluna no Pro. Professor, eu estudei no Pro. Então, meio que o Pro, ele substituiu o Master. Uhum. Mas daí nós ficamos ali, nós tínhamos 2 salas, aumentamos para uma 3ª sala, fizemos uma reforma lá nas férias. Isso tudo em 89 ainda? 89, 90. Uhum. Eu tive um prazer bem grande, Mauro. Eu não sei se pode falar isso, mas eu falei para o dono do Positivo que nós tivemos assim, eu tive um grande orgulho de ser a primeira escola no Paraná a ser informatizada. Caramba! Ficava todo mundo louco. Eu comprei um Itautec i7000 PCXT2. Pagou em $100 mil, mais ou menos. Sabe o que é isso aí? Não entendi direito. Era vídeo de fósforo branco e ele tinha 40 MB de memória. Pagou em $100 mil, $150 mil. Muito dinheiro. Comprei em Curitiba, Ponta Grossa não existia. Eu fui para Curitiba. Lembro até do povo lá. E tudo me achava louco. Contratei um maluco de 18 anos na universidade. Ele fazia um curso lá de informática, né? Só que era louquinho, aqueles caras que sabem tudo. Processamento de dados, normalmente. Isso aí. Era o que tinha. Vamos lá, então vamos fazer. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um negócio que vocês não conhecem, chama-se COBOL. É uma linguagem de computador que não existe mais. Não existe, mas não se usa mais. Carlinho, você é da parte de tecnologia. Você conhece isso aí? Eu só fiquei sabendo do COBOL quando um dia o Mauro foi dar uma aula na loja lá, né? E daí ele falou, tá, vamos ver se você é bom mesmo. Você sabe o que é COBOL? Daí parei ali, né? Mas eu fui mais além. Eu falei, você sabe o que é assembly, né? Que é linguagem de máquina, hexadecimal, bem tranquilo, né? E C, antes do plus, né? Que era só linha de comando. Jesus amado, todo mundo ficou quieto, Murilo. Você tinha que escrever tudo, você tinha que mandar tudo, não tinha nada. Aí fizemos, o professor Maragato fez a parte pedagógica e eu fiz a parte administrativa. Entendi. Então, nós lançamos a carteirinha com código de barras. O aluno entrava na escola com aquela carteirinha e o pai podia acessar via internet, aquelas discadas, fazer um monte de barulho antes para ligar. Ele podia saber se o filho estava dentro da escola. Caramba. Criamos toda uma estrutura. Se o aluno sair, ele ganha falta até voltar. Se ele ficar na escola até 11h20, e ele não podia ficar no pátio, então ele estaria na última aula, ele ganharia 5 na época, 5 frequências. Foi muito bacana. Caramba. Foi um negócio assim, revolucionário. Botei 2 catracas na escola. Catraca era um negócio, nem ônibus tinha. Você imagina eu isso, lembro tipo, das catracas. nos anos 90. Eu lembro.
Você consegue imaginar isso nos anos 90, a evolução que foi isso? Não, mas é engraçado, né? Eu acredito que eu estudei ali por 2017 e esse sistema ainda continuava de catraca, Sim, né? sim, Então sim. você tinha Não, que passar continua a até carteirinha. hoje. Até Hoje eu passei pela frente hoje, por incrível que pareça, ainda do lado do Pro, subindo ali Santos Dumont. a Santos Dumont, e tinha um segurança ali, daí eu parei, olhei e falei, nossa, ainda tem essas catracas. as catracas. Por incrível que nem sabia que o professor vinha hoje, né? Porque o Mauro fez um suspense hoje, Assim, né? não vou falar E quem daí, vai hoje. Surpresa. E daí eu olhei as catracas, e até hoje, professor, você veja como é, Até que é hoje. impressionante, né? E eu tive o prazer de, uma ocasião, falar para o proprietário, um dos proprietários do Positivo, ele ficou me olhando. Eu falei, olha, professor, eu informatizei o Pro antes de vocês. E eles têm um pouco Que mais beleza. de dinheiro que a gente, né? Um pouco Só um mais. pouquinho. Um pouquinho. Então foi bacana, porque daí nós criamos uma estrutura nova, uma coisa diferente, controlava o aluno. Depois nós lançamos um outro sistema, que era um sistema de acompanhamento individual. Então o aluno estudava e ia respondendo as perguntas para quem fazia o total lá, o Pro-Total. O Pro-Total ficava o dia inteiro na escola. É o que chama hoje de integral. Uhum. Nós já tínhamos o total, o integral na época lá, né? Então, dia 20 de novembro de 95, eu tinha um sonho que dizia assim, se não tiver uma casa, você não tem nada. Uhum. Então, eu fui guardando dinheiro. Guardando dinheiro. Comprei um terreno na rua, não na Santos Dumont, na Padre Lux. E comprei o terreno lá, vamos construir lá a hora que Onde der. era a garagem do Jeep. Onde era a garagem do Jeep. Eu tinha o Jeep, o Fusca e o Polar. depois, né? Eu lembro do Jeep. Opa. O Jeepão amarelo. Primeiro era o verde, o marrom e o amarelo. E daí o que aconteceu? Apareceu a oportunidade de comprar um outro terreno que era quase que contíguo. Era um terreno aqui e outro aqui. Daria para emendar os dois, fazer um L. E mais uns apartamentos de baixo. Juntei um dinheiro, comprei também. Nunca gostei de financiamento, até hoje não gosto. Então eu juntava, aplicava, comprava dólar, fazia um monte de rolo e ia fazendo o dinheiro crescer. E Olha, comprei. ele é investidor desde aquela época, tá vendo? Tá aí o segredo. Sim. Até hoje eu faço Empreendedorismo isso. está no sangue, né? Não adianta. Hoje eu não gosto mais. Hoje eu tenho uma gerente do banco que faz tudo para mim, eu não vou. Eu vou lá só porque eu preciso fazer uma continha. Depois tem uma indicação para você num cara. Eu já ouvi muito falar, bom. Um cara muito do bom aqui de XP. Ponta Grossa. Diz que... Menino gato aqui de Ponta Grossa. Olha lá. Quarto Sacanagem. consultor e tal. Mas aí saiu a escola. Daí nós fizemos a primeira sede, que eram 3 salas de 160 pessoas, 160 alunos, e a parte administrativa. Daí no terreno de baixo, nós fizemos uma sala grande com 260 alunos, com estrutura para mais 2 andares. Caramba. Então era um negócio... E depois, finalmente, eu comprei o último apartamento de cima e fiquei com toda aquela ponta da quadra ali. Ficou legal. E Comprou a esquina daí, por último, isso? Comprei Aquela esquina. Comprei a esquina. Tinha um terreninho de 8 por 18 ali, que fazia falta, porque ia um apartamento antigo em cima. Daí a gente conseguiu comprar aquilo lá. Mas foi assim bacana, porque foi no sacrifício. E eu não saía da fábrica, não parava com engenharia, porque o cursinho era um negócio que quebrava 10 vezes por ano. Entendeu? Dali a pouco começava janeiro, não tinha aluno. Ponta Grossa, o Ponta Grossense, ele faz matrícula, ele vem comprar a revista quando ela saiu, né? Ninguém faz nada um mês antes. É verdade. Isso é Ponta Grossense. Né? Eu sou Ponta Grossense. Imediatista, só naquela hora. Então, Curitiba, por exemplo, o Positivo, em novembro, está com as matrículas todas prontas lá. O pessoal já foi, já reservou, já prometeu pagar, alguma coisa assim. Ponta Grossa, o pai chega em fevereiro, quando está começando a aula, ele chega a 10 para as 7 na escola e quer ser atendido. Arranjei alguma briga com isso. O cara chegava, não, você tem que me atender. Eu digo, não, vou atender o aluno agora. Então, janeiro tinha muito pouco aluno. Fevereiro, dali a pouco, você, ficava rico. Que bom. Chegava junho, puxa vida, né? Daí tem super, tem tudo. Chegava julho, pobre de novo. Aí que aprendi com você, a regra do 3. Ter 3 faturamentos.
sobrando. Para frente, guardado. sobrando, guardado. É isso. Sempre. Tem que ter a empresa, na minha cabeça, empresa sólida e saudável. Tem gente que diz que se dever bastante, eu tenho alguns amigos que pensam nisso. Eu sempre pensei assim, você tem que ter, para a tua segurança, 3 salários guardados. Pronto. Deu uma zero, você tem 3 meses. Daí, se você está com algum problema, você faz isso aqui virar 6. E a empresa, eu usei a mesma coisa. Tinha que ter 3 faturamentos guardados. Aplicado, guardado, escondido, alguma coisa assim. E foi dando certo. Daí, no dia 20 de novembro de 95, nós mudamos para lá. Fizemos lá uma sede apropriada para cursinho, para pré-vestibular. Sim. Daí fizemos mais a sala de baixo, depois eu comprei em cima, fizemos um integral lá em cima. E foi bacana, porque o ProMaster, na verdade, ele era um desafio. Porque nós brigávamos com o CEPAM. Brigávamos, entre aspas, porque o seu Osni, o pai do Júnior, era meu amigo. Então a gente falava por telefone e tal, daí ele dizia para mim, venha me visitar. Eu falei, não vou. Você que vem aqui. Venha o senhor me visitar. Vou nada. Daí ele vem aqui, daí ele falou, não, daí você vai tirar foto minha, vai dizer que está me ensinando a lidar com cursinho. Eu falei, o senhor pensou isso antes de mim. Mas era muito tranquilo, era uma relação bem boa. E é muito legal pensar nisso, né, professor? Porque, assim, existem hoje, ouso dizer, 2 segmentos de escola, né? Tem as escolas que são ligadas a alguma instituição, muitas vezes ali alguma instituição religiosa, enfim. E existem as escolas privadas, né? E dentro dessas 2 grandes modalidades, lógico, né? Eu vou aqui sedimentar nisso daqui, existe também uma grande diferença tributária. Então, essa união das escolas privadas, né, para conseguir debater estratégias, para conseguir levantar alguns pontos em comum também é muito importante, não só no negócio de vocês, mas em qualquer negócio, né? Sim. Então, isso Na verdade, na época, o que fazia? Nós trocamos muito poucas informações, porque a gente era... Claro. Né, éramos com certeza, concorrentes, né? tal, não era um negócio assim muito tranquilo. Só que hoje as escolas elas estão virando grandes grupos. Né? Então as escolas pequenas, como foi a minha, não sei se teria essa facilidade, não facilidade porque não foi fácil não, mas eu não sei se teria essa sobrevivência hoje. Né? Hoje o Positivo comprou o Telêmaco Borba, provavelmente vai comprar outras escolas. Então compra e vem com bastante estrutura, inclusive financeira. Então é outra. E na nossa época era uma coisa romântica, porque eu cansei de pagar quadro. Entendeu? Eu opinava na marca do sabonete da sala dos professores, eu discutia com o professor qual era a qualidade da bolacha, eu pulia aluno, eu contratava professor. Era muito brabo? Eu sempre fui forte. Rígido? Mas eu sempre tive muita proximidade com os alunos. Né? Tanto que hoje eu encontro e é alegria. O Carlinhos tem controle ali com uma cara de medo ali mais cedo. Mas eu sempre falava para eles, porque a forma de eu manter na sala tranquila, às vezes eu dizia para o pessoal, se você conversar de novo, eu vou te dar um soco. Carinhosamente, né? Como eu sempre falei sério, ninguém sabia se era verdade ou mentira. Uns davam risada, outros diziam, vai que esse cara aí louco desce aí, né? E tinha uma facilidade porque eu era o dono e era o diretor, então Sim. o pessoal tinha um certo respeito, uma né? certa reserva, vamos dizer assim. Mas eu fiz, eu tenho muito prazer assim de encontrar aluno. Sabe? E eu encontro nas situações mais inusitadas, né, Mauro? Sem dúvida. Eu faço trilha. Então eu ando de moto na trilha, eu viajo de moto, eu tenho Polaris, eu tive Jeep a vida inteira. Então toda essa coisa lá faz parte trilheiro. da minha vida. Eu sou trilheiro de nascença. Eu, meus filhos, meu filho. Então, na verdade, a gente era muito competidor. Né? Você era muito de ganhar. Então a gente pensava muito na empresa. Estava sempre em cima da empresa, em cima. E eu gostava disso. Sabe? Eu brincava com os alunos, eu dizia assim, olha, você vai passar no vestibular nem que você não queira. Está definido. Né? A partir do instante que você veio, matriculou aqui,
vai passar. Pronto. Senão eu te surro, né? Essa eu ouvi várias vezes, senão eu surro você. Senão eu te surro. Se você não passar, não precisa ser agora. Pode ser ano que vem, pode ser no semestre que vem. Mas está definido, você vai passar. Tem que passar, né? Pronto, acabou. Daí não estudava. Não estudava, eu pegava no pé. E como eu tinha muito carinho pela escola, eu conhecia, como hoje, por exemplo, eu encontro um aluno, encontrei uma garota de 56 anos, lá em Guaratuba. Ela foi minha aluna em 86. Você tá E brincando? ela lembra de mim, daí eu estava lá, era uma fisioterapeuta. Eu tinha machucado as costas, fui num lugar lá. Ela estava de máscara, uma senhorinha. Aí ela falou para mim, eu conheço o senhor. Eu falei, não deve conhecer, não. Isso se conhece, não conta. É mentira. Daí eu fui sua aluna. Eu falei, puxa vida. Como passa o tempo, né? Tira a máscara, deixa eu ver teu rostinho. E eu lembrava do rosto dela. Sabe? Eu conseguia ver aquele traço assim que não me era estranho. Não sei o nome, não sei que ano. Não sei. Daí ela começou a falar, ela fui sua aluna em 86. Eu falei, não, deve ter sido do Paulo Afonso, que é meu irmão mais velho. Eu comecei a dar aula faz 10 anos atrás. Boa. Isso dá uns 15 segundos para poder me recuperar e pensar em alguma coisa, né? Para dizer que eu comecei a dar aula, eu tinha 8 anos, que eu sempre fui muito precoce. Senão eles começam a fazer conta, né? Pô, a mulher com 56 anos. E foi bacana. E é bacana. E eu encontro nos lugares mais malucos. Uma vez eu levei um tombo de moto e quebrei o fêmur. Na semana do vestibular. Foi super Nossa. legal. Foi aquele aulão que Super você legal. entrou de moto? Não, teve um que eu entrei de moto. Teve um que nós entrávamos fantasiados, então eu entrei de moto. E obrigado, Márcio. O Márcio é sempre gentil. Alguém na família tem que ser, né? Não, a Jo é mais que vocês dois. E eu quebrei o fêmur, né? Pô, foi um troço ruim. Eu fiquei com o pé para frente e o pé para trás. Né? Nossa. Aí foi. Dá ruim de pensar só. Dói um pouco. Dói. Dói, certeza. Aí veio o cara do SEAT. Daí o cara do SEAT, um dos dois foi meu aluno. Daí ele queria me levar para o Bom Jesus. Minha mãe tinha falecido no Bom Jesus. Eu falei, não, Bom Jesus não vou. Não, mas veja, tem uma escala aqui. Não vou. Está definido que eu não vou, acabou. Não, Mas não falou para ele, eu te surro, que lembra? Não, mas ele lembrava disso. Ele lembrava. Eu falei, cara, melhor me leva para Santa Casa. Daí tinha uns... E eu sempre brincava com coisa assim de força, né? Então eu tinha uns fios lá, eu agarrei no fio e falei, bom, se você me descer no Bom Jesus, eu vou descer com todos esses fios aqui. Então, melhor me leva na Santa Casa. Ele me levou para Santa Casa. Daí eu estava com a dor infernal na perna, né? E eu tinha feito um passeio com toda a minha família. Eu tinha ido de moto com meu filho, minha mulher foi com a minha filha de troller e o meu genro, tá todo mundo junto. E eu caí na volta. Bom, aí eu fui para a sala de emergência. Daí eu estava todo equipado, eu tinha tirado o capacete e luvas. Daí a moça veio com uma tesourinha para me cortar os equipamentos. Né? Você falou, Tá não, louco? você cara, eu tô na segunda parcela. Eu falei, Acho não, que é barato eu esse fiz isso aí em 12 vezes, paguei 2, tá louco? Não, vamos tirar. Não pode. Eu falei, não, e você é muito pequenininha, pode ficar tranquilo. Era uma enfermeira pequenininha. Aí eu fui desligando aqui o colete, eu já sabia tudo dele. Fui tirando, e ela foi ficando brava. Ela falou, puxa, professor, mas o senhor é teimoso mesmo, né? Eu falei, você foi minha aluna? Agora nós não vamos cortar nem a bermuda. Venha me ajudar aqui. Eu tinha uma bermuda muito antiga que estava com aquele laço que quando você baixa a calça ela vai junto. Disse, não vou perder, não. Vou deixar essa bermuda. Depois eu dou para alguém. Vamos tirar ela inteira. Guardar a recordação. Mas professor, a sua perna, tal. Vamos lá, vamos. Lembra? Eu que mando, vamos. E eu também era uma das minhas frases, né? Eu fico imaginando tipo, a situação, assim, né? Porque devia estar doendo. Não devia estar muito bonito. Não. E toda essa calma. Vou tirar aqui o calção ainda. E tiramos tudo. Daí veio o médico. O médico que veio fazer o primeiro approach ali, o primeiro contato comigo ali para ver como é que eu estava. Daí ele veio e achou que eu era motoboy. Até hoje eu brinco com ele. Pô, por que você achou que eu era motoboy? Tava mal vestido, tava sem roupa. Eu brinco com ele que, né? Pô, eu tava tudo sujo de poeira e um monte de...
E além de eu quebrar a perna, eu tinha me batido também. Sim. Daí ele falou para mim, ei, mas espera aí, é o professor Pedro Afonso? Eu falei, então tá definido, me dê um sorrisal, eu quero ir embora. Sorrisal. Aí ele botou a mão no nome e falou, você não lembra de mim? Vou falar o nome dele. Eu falei, você é o Marcos Baggio, você sentava lá no fundo da sala 1, mais pro lado esquerdo. Ele falou um palavrão. Ele falou, tem memória. Ele foi a segunda turma da gente. Então a segunda turma? A segunda turma, foi 90. Aí que legal, né? E depois das 10 enfermeiras que me atenderam, 4 foram minhas alunas, que eram as chefes, que eram as enfermeiras padrão lá, que as formadas. Caramba! E, então foi... Porque assim, estava doendo muito. Eu tinha que passar aquilo lá até fazer a cirurgia, botar placa e coisa arada. Então foi na alegria. Foi Foi do jeitinho que o senhor queria que fosse. E só para terminar, posso contar mais um negocinho? Deve, falar o que você quiser. Eu tinha um aulão de véspera. O aulão de véspera começava na segunda. Eu me machuquei no domingo. Então eu teria que estar junto. Tinha 700 alunos, 800 alunos nos clubes e eu teria que estar lá. Sim. E eu sempre estava. E aquele ano eu chamei o coordenador e falei, escuta, ninguém vai saber do meu acidente. Ninguém. Tá? Você vai entrar... Eu não gosto de mentira. Uhum. Eu falei, vai lá e diz para os meninos que eu me machuquei, que eu não consigo subir a escada. O aulão era no Sírio-Libanês. Falei, então você vai lá e diz para os meninos que eu me machuquei de moto. Ponto, final. Eu não consigo subir a escada. Acabou a explicação. Sim. Pronto. E eu tinha que dar aula na quarta. Daí começou um zum, porque eu tinha andado de SAMU, aquela coisa arada, tudo. Então começaram a descobrir isso. Né? E foi ficando ruim, né? Porque daí ele não fala uma coisa, fala outra. Aí eu falei, não, eu vou mandar uma mensagem para os piá. E chamei a moça. Eu nunca troquei, eu sempre fui fiel com os meus colaboradores. Então eu tinha uma moça que filmava, que é a Thelma e o Hélio, né? Nós amigos até hoje. Eu falei, Thelma, vem aqui em casa, eu preciso filmar uma mensagem para os meninos lá e tal. Que daí eu vou contar para eles que eu me machuquei e tudo, e pronto. Ela foi lá em casa, só que quando ela entrou na minha casa, eu estava na cama. Eu tinha feito a barba, tinha tudo certo. Só que eu estava deitado na cama, não conseguia levantar muito. Aliás, não conseguia levantar nada. Andei de cadeira de roda um tempo, depois de muleta, fiquei quase um ano ruim. Sim. E ela ficou triste, porque eu sempre fui animado, né? Sempre fui de fazer as coisas. E eu estava lá, meio prostrado. Eu sentei numa cadeira do papai, assim, botei o pé em cima de uma banqueta. Falei, Thelma, eu quero um troço super alegre, super feliz. E eu comecei a falar, falei, piazada, não posso estar aí agora, tal, e me emocionei. Falei, então, segure lá um pouquinho. Deixa eu pensar um pouquinho mais. Comecei a falar de novo, me emocionei. Eu falei, pô, que frescura, né? Vamos falar sério agora. Falei, olhou e falou, eu conheço. Inferno. Vamos, agora vai dar certo. Vai lá, filma lá. Tal. Falei a mensagem que eu queria falar. E eu sempre fui fã do Senna, então eu sempre tinha um negócio do Senna comigo, alguma coisa assim. Eu tenho um altarzinho do Senna lá no meu escritório em casa. Tal. Não, eu sou suspeitaço para falar. Gosto muito. Tem uns 9 capacetes do Senna. O Senna usou 8 tipos, ele tem 9. Altarzinho. Eu tenho umas réplicas lá, tudo lá no escritório. Mas Aí ela veio filmar, eu passei a mensagem e sexta-feira eu sempre encerrava os aulões. Eu fazia o encerramento, não a apresentação, mas eu fazia o encerramento. Eu sempre falava a mensagem e tal. E aí passou aquilo. Mas o que ela fez? Como ela gostava bastante de mim, ela começou a filmar, que daí eu tinha botado um moletom do Pro, uma calça do Pro, uma meia branca. Só que essa perna não mexia, então eu botei aqui essa aqui embaixo. Ela começou a filmar no meu pé, que assim, e subiu. No meu rosto. Só que ela pegou uma hora que eu tinha me emocionado, então eu baixei o rosto assim, e ela filmou aquilo. Pô, tinha menina na escola, eu falei, o professor que morreu, né? Mas daí ela passou a parte feliz lá e foi legal. Daí foi bem bacana, assim, são as coisas boas de ter esse tipo de profissão. Como eu queria manter bem sigilo isso, não deu, né?
Aí um dia o porteiro ligou lá, olha, tem um monte de gente aqui querendo TV. Falou para minha mulher lá, né? Falei, puxa vida. Daí a Xênia falou, difícil e tal. Falei, não, manda subir, vai subindo de 10 em 10, aí tá tudo certo. Daí ficou tipo uma procissão, eu só não estava enterrado, mas eu estava deitado, professor, vamos, entrava, saía pelo outro lado, tal, passava no banheiro e ia embora. Então, foi legal. Pegava até um carimbo ali do Pro. Me dá o número da matrícula, eu vou marcar aqui. Vou marcar a presença. Presença aqui e tal. Foi bem legal. Você fez chamada também ou não? E eu sou bem organizado, né? Então depois eu judiava deles, porque eu dizia, você não foi me ver. Tem a cara do professor mesmo. Você não esteve lá em casa. Por que você não foi lá em casa? Você não gosta de mim? Aí eu vou, não, professor, é que eu... Não, tá bom, tudo certo. Então você está perdoado. Quando eu me machucar de novo, vá me ver. Eu gosto que vá. Cara, que engraçado. E esse acidente foi em que ano, assim? 2008. 2008. Foi dia 13 de julho de 2008. Eu tenho uma memória boa e gosto de data e gosto de horário. Eu tô percebendo. Assim. Tô vendo aí. Gosta dos números, né? Gosto de número. Mas professor, assim, a conversa estava tão boa que a gente até acabou esquecendo aqui. Eu só retomando aqui alguns pontos, né? Com relação, assim, à evolução, né, do Pro e, enfim, toda a evolução que você teve ao longo de todo esse período de tempo. Quando que você foi para aquela sede grande, né, que é, enfim, aonde vocês conseguiram, acredito eu, expandir de fato, né, tudo? Veja, uma época me perguntaram que tamanho que se quer a escola deste. Uhum. Porque este tamanho, nós tínhamos perto de 800, 900 alunos. Sim, é muita coisa. Era bastante. Eram 4 salas com 2 turnos, né? Então era bacana. Quer dizer, ela passou um pouco do que eu gostaria, né? Eu gostaria que a escola fosse um pouquinho menor para que eu consiga ter a administração que eu tenho hoje. Eu conhecia todos os meus funcionários, eu sabia o nome das esposas dos funcionários, o nome dos filhos. Caramba! Tranquilo. Nem é boa de memória, né? E era bacana porque a maioria dos alunos, né? Hoje eu encontrei a moça no lago, ela falou, o senhor não lembra de mim? Eu digo, claro que eu lembro de você. E eu lembro, e eu tenho umas memórias assim eu sei mais ou menos onde é que eles sentavam, onde é que eles estavam, que sala que eles estavam. Cara, olha que loucura. Então eu lembro muito isso, né? Sim. E isso, assim, eu acho que isso é uma coisa gozada. Eu nasci para ser feliz. Esse é ponto pacífico. Uhum. Né? Então, eu acho assim, a escola era feliz. E eu sempre dizia, eu fazia 2 reuniões por ano de início de trabalho. Uhum. Então, eu reunia todos, sentava e dizia, não esqueçam, essa é uma escola feliz. Né? Sim, legal. Nós vamos começar um semestre e tal, tem um monte de detalhe e tal, mas a gente é feliz. Né? Se você não é feliz, saia. Sim. Né? E eu falava isso para o aluno também. O aluno, ele entendia que na escola ele tinha que trabalhar muito, a competição era dura. Você quer ser advogado, tá? Tem um monte de gente que quer ser advogado. Né? Você vai ter que disputar com o cara lá e ganhar do cara. É competição. E a vida é assim, né? A vida é assim, né? Exatamente. Sim. Então, mas a felicidade é um negócio assim bacana. A escola, eu não quis que ela expandisse. Uhum. Né? O pessoal diz, por que você não monta uma em Castro? Não quero, porque daí Castro eu vou ter que... Não, mas daí você põe um administrador lá, mas daí não é o PRO. Mas daí não é o PRO, né? Não é a mesma coisa, não né? É a mesma coisa. Por que você não monta uma em Curitiba, num bairro lá, para você tentar pegar um público? Não. Eu quero aqui. E a escola, assim, desse jeito, ela foi boa até o final. Mas, professor, Curitiba tem uma filial lá do ProMaster, né? Um dia eu te mandei uma foto lá. Da barraca, né? Eu fui num bairro lá em Curitiba, pesada. Um dia, olhei assim, um espetinho de gato para vender na esquina e em cima, assim, olhei o ProMaster, a barraquinha do vestibular. Peguei, tirei uma foto e mandei, Pedro, você está expandindo os negócios aqui em Curitiba? Com espetinhos? Espetinho de gato. ProMaster, mas não era. Alguém, acho que doou a barraca lá. É que o marketing da escola também foi um negócio muito forte, porque eu sempre gostei, eu fazia uma loucura por ano. Então, assim, esse ano eu vou mergulhar.
Beleza, eu ia lá, fazia curso, e como eu fui pai jovem, meus filhos participavam. Eu não quis saber de ir em submarino, né? Essas coisas não, né? Você viu que o Submarino submarino tá dando muito agora certo. tá meio ruim, Tá né? difícil, Melhor né? vamos deixar Melhor assim. Vamos deixar eles acharem, tomara que achem. Tomara que Deus achem. queira que achem hoje lá, e que Tomara. eles estejam só com um sustão. É isso. Mas eu ia mergulhar, então o que eu fazia? Eu mandava fazer uma bolsa de mergulho, escrito ProMaster, mergulho. Daí eu ia voar de ultraleve, voar de planador. Estilo Red Bull, sabe? Isso. Olha que legal. Era o paratão. O que eu fazia? Eu patrocinava, eu comprei uma mesa com uma cadeira grande, escrito ProMaster atrás, só não põe matrículas abertas, mas o resto eu ponho. Daí eu voava com meus filhos e minha mulher fazia o controle de pista no rádio. Então eu mandei fazer uma cadeira grande para ela, escrito ProMaster atrás. Daí eu ia atirar. Eu ia lá, o que precisa no clube? Precisa brita. Eu vou dar 2 caminhões de brita e 2 placas do ProMaster. Então tinha campeonato de tiro, estava lá, ProMaster. Então, na verdade, o marketing, a gente fazia, tinha, né, os raids de Jeep lá. Eu tinha o balãozão que eu punha na largada, né? Eu patrocinava alguma coisa, punha na largada. Moto, enduro de moto, tinha o ProMaster. Então, tudo que tinha de coisa diferente, o negócio tinha o ProMaster. E eu sempre gostei disso com a minha família. Sim. Né? E gosto até hoje. Só que hoje eu não ponho ProMaster. Mas eu ainda vou pro mato com camiseta do ProMaster. Olha só. Eu tenho 20 camisetas novas lá, que são minhas, pro meu uso. Então eu vou andar. Hoje eu ando de Polaris, porque eu estou mais velhinho, o Polaris é mais confortável, vejo na TV lá, né? O mais amarradinho. Tudo. Mas eu vou de camiseta ProMaster Vestibulares. Daí eu ponho no Instagram. É porque foi querendo ou não, né, professor, um legado que você deixou em Ponta Grossa. Não só em Ponta Grossa, mas na vida de várias pessoas, né? Já dá para usar o Carlos, dá para usar o Murilo como exemplo. E agora eu vou fazer uma pergunta, talvez seja a pergunta mais difícil que eu vou te fazer ao longo de toda a nossa conversa, né? Em que momento você olhou e falou, puxa, encerrou o ciclo? Não olhei. Eu um dia estava trabalhando, eu já tinha parado com a engenharia, parado com a indústria, tinha parado com as aulas, né, com as aulas da faculdade, e eu estava só no cursinho. Já era uma época, isso é 2013 que eu parei com a faculdade. 2 anos depois eu estou trabalhando bem tranquilo, só a escola, eu levantava, ia para a escola, passava o dia todo na escola. Um dia chegou 2 pessoas lá de terno, íamos comprar a sua escola. Falei, tranquilamente, bem sossegado, vamos tomar um café, o meu nome é Pedro Afonso, o seu nome qual é, tal. Tá. Então, tomamos o café, então deixa eu só responder a vocês. Não. Eu não quero vender? Você viu a plaquinha? Ei, você viu a plaquinha de venda ali fora? Eu falo isso frequentemente, me chama de mal educado, viu? Aí eu falei, não. E foi um processo de 8 meses. O colégio estava sendo vendido. Sim. E a escola eu ficaria com a ponta pequena. Daí, para o lado coração, vem o lado razão. Né? Sim. Aí emagreci, consegui emagrecer mais que isso. Engordei, passei um processo ruim. Aí cheguei à conclusão que tinha terminado realmente. Isso foi setembro de 2015. Eu chamei todos os meus funcionários, todos. O pessoal da limpeza, o pessoal que fazia os inspetores, todo mundo. Juntei numa sala lá, vieram os compradores. Daí chegaram na reunião, falei, não, a escola ainda é minha, vocês não estão convidados para a reunião. Então vocês aguardam lá fora. E eles ficaram. E era um povo chique. Daí ficaram todos lá fora, eu juntei tudo e falei, olha, que tinha muita história sobre isso, né? Eu falei, olha, eu vou contar o que acontece. Eu estou vendendo o negócio. Né? Estou vendendo o ProMaster com o negócio. Né? Eu abri para os meus inspetores, quem quisesse sair, eu pegaria da minha parte e ajudaria para que se aposentasse. Então eu já chamei o seu Elias, chamei o Gilmar, chamei o seu João,
O seu João não quer, o Gilmar não quer, o seu Elias quer sair. Então, e os professores eu não posso fazer para todo mundo, que daí eu vou sair com a mão na frente e outra atrás. Né? Tem muita gente, mas para os inspetores eu fiz. E eles já tinham mais idade. Todos eles trabalharam desde que eu abri a escola. Nossa, olha só. Eu acho que o seu João chegou a trabalhar no Master também, né? Trabalhou no Master também. Eu lembro dele. Também. Está bem doente hoje. Nossa. O seu Elias morreu e o Gilmar morreu. E daí eu falei, e daí eu abri, olha, começou em fevereiro, assim. E eu estou vendendo. E eu vou assinar agora a venda. Mas eu quero que todos vocês vejam, né? Porque eu vou ficar mais um pouquinho na escola fazendo a transição e eu sumo. E eu tinha muito lance de marketing, né? O Mauro, eu fui o cliente do Mauro de sempre. Todas as revistas do Mauro até eu sair, todas elas tinham uma propaganda É verdade. do Prot. Não falhou uma desde o começo. Caramba. Agradeço. Sempre, né? Página par no começo. Isso. E aí se Deus falhasse. o livros me botaram na página. Boa ideia, Mauro. Página par no começo, hein? Já sabe, né? Então não precisa nem perguntar. Então aprenda com ele. Faça todo mês ininterruptamente, né, professor? Durante anos. Isso aí. Eu faço Mas quase eu- todo mês. É isso Eu aí. vendi lá e daí eu acho muito bacana. Eu tive muitas fases boas. Eu fui escoteiro. Eu também. Uma fase maravilhosa. Maravilhosa a minha vida. Você tem cara de ser lobinho mesmo. Não, eu não cheguei a entrar como lobinho. Eu fiquei como bagual. escoteiro e daí eu acabei me afastando um pouco. Não deixei de ser, né? Porque uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Mas quando eu tava para entrar como sênior, daí, enfim, veio faculdade e É o tudo que mais. acontece com a maioria, né? É isso. Mas nós, então essa fase foi maravilhosa. Você quer voltar? Não, eu nem fico muito bem de calça curta, mas então não quero. Eu fiz colégio agrícola, uma fase sensacional. Gostaria de voltar. Eu vou, às vezes eu pego a moto, vou de capacete, ninguém sabe que sou eu, vou lá, entro, passeio, dou uma olhada, relembro e vou embora. Né? O ProMaster, às vezes o pessoal fala, você tem saudades do ProMaster? Não, eu tenho boas recordações. Né? Eu tenho uma lembrança assim fantástica. Eu sonho com o ProMaster, eu sonho que estou dando aula. Mas é um sonho bom, eu acordo feliz. Hoje eu dei aula de circunferência, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Pode ser a equação geral da circunferência. Né? Que legal. E eu levanto e estou feliz. Então, se gostaria de voltar, né? Eu recebi uma porção de propostas de voltar a dar aula, voltar a administrar, voltar isso e tal. Não quero. Essa fase terminou. A minha fase hoje é fase familiar. Né? Então, eu passo... Falei para o Márcio que vai casar, né? Eu fico a maior parte dos meus dias, eu fico 24 horas com a minha mulher. Olha só. É muito bom. É muito bom. Daí tem dia que eu vou tomar um vinho na casa de um amigo, tem outro dia que eu vou tomar uma cerveja no Barbosinha, que regula meu Fusca, aliás. A Dona Onça, né? Dona Onça, Eu tenho um Fusquinha 95, que deu 156 km/h, registrado aqui no... Não que isso seja bandidagem, não. Não. Vamos dizer que foi virtual para não me dar nenhuma multa, Isso. mas Foi virtual. Mas é bacana, é legal. Então é outra fase. Então a fase ProMaster foi uma fase grande, a maior fase da minha vida. Uma fase onde eu fui extremamente feliz, né? Porque o cursinho tinha uma coisa que ninguém entendia. Tudo que eu gostava eu tinha dentro do cursinho. Então eu tinha moto de trilha, aonde? Na garagem do cursinho. Eu ia até o cursinho, pegava a moto e ia para o mato. Voltava, parava no portão de baixo, eu tinha uma VAP no portão de baixo. Eu lavava as motos, guardava. O meu Jeep ficava lá, eu mandei fazer um telheiro, eu tinha o Jeep, o Fusca, o Polaris. Tudo lá. Eu ia atirar. Eu ia na escola... Descia com tudo, fazia alguma coisa, pegava tudo, ia pro carro e ia atirar. Então, tudo que eu fazia começava na escola. Legal. Ei, professor, eu vejo... Até é engraçado que quando nós fazemos esse podcast, a gente consegue ver... Eu, como empresário, um pouco mais novo aqui, mais novo, mas mais velho nessa bancada aqui. Obrigado por um pouco mais novo. Espero que você tenha falado em relação a mim. Não, isso. em relação com certeza, né? E eu vejo assim, mesmo eu costumo, hoje eu sou dono da Funerária Princesa, então eu tenho um plano de luto e eu costumo fazer a mesma coisa que o professor faz. Tipo assim, eu sou jogador de squash.
Eu vou lá no Ponta Lagoa, eu levo lá a princesa, o balão, Sim, com né? certeza. Eu vou fazer qualquer coisa, eu vou tirar também, levo lá a princesa, se tem qualquer lugar. O que é a minha ideia? E gosta que, de tirar, que viu? o maior número, maior presença que tenha a princesa. Para você ter uma ideia, eu faço um atendimento chamado da FAS-PG. A FAS-PG é um atendimento quando as pessoas acabam falecendo fora da cidade de Ponta Grossa, a obrigação é do município buscar. Ninguém quer fazer serviço à prefeitura. Mas não é porque a prefeitura não paga. É porque é difícil, porque tem que ter certidão negativa, certidão disso, certidão daquilo. É um chute para fazer. Realmente é complicado. Mas eu tenho estrutura para fazer. Né? Então eu tenho uma equipe com vários motoristas. Então para mim atender ou atender 10 é a mesma coisa. Então eu vou atender. Mas por quê? Porque eu quero o maior número de atendimentos na cidade de Ponta Grossa. E porque eu amo essa cidade de Ponta Grossa. Sim. Então veja, quando o professor fala assim, eu tive lá, eu levo dessa maneira, eu fico muito contente, porque sinal que eu estou no caminho certo. Oh, que bom. Eu fico muito contente com isso, né? E eu costumo sempre, eu sou casado já há um certo tempo, e eu costumo sempre conversar com a minha esposa e nós temos um negócio chamado equilíbrio, né? Não adianta você ter muito dinheiro, mas você não aproveitar. Eu vou ter muito dinheiro, mas vou aproveitar quando estiver mais velho. Mas isso a gente não chega quando estiver mais velho, né? Então eu vejo que o professor, apesar de tudo, né, que o professor veio, ele sempre teve esse equilíbrio e acho muito legal hoje o professor já ter parado, você entendeu? Eu acho que tem que ter um Você quase me chamou de mais velho agora, né? Não. Eu acho Ele correu um risco que ele não imagina. Vai que você leva um soco na cara. Vou levar um aí. soco na cara. Mas eu acho muito legal disso, porque o meu pai demorou para parar. Meu pai foi parar com 77. E ele conseguiu parar apenas um mês. Né? Nesse mês ele acabou repassando o negócio para mim e acabou falecendo. Então eu vejo, professor, que realmente eu acho que o professor realmente está no caminho, né? E pode ter certeza, professor, que eu conhecia muito pouco o professor, mas o professor vai ser um dos meus espelhos de vida, pode ter certeza. Eu fico muito agradecido até mesmo por o professor fazer parte dessa bancada. E como eu falo... Foi lindo, né? Ele abriu o coração, ele nunca fez isso em nenhum programa, ele abriu o coração hoje. E como eu falo nesse programa, é muito legal, porque a gente traz pessoas aqui, essa história de vida das pessoas, como a gente vê, como a gente vive, e a gente realmente nos espelha nessas pessoas aí que têm grande sucesso, que podemos dizer que o professor teve. O professor é uma figura que podemos até uma figura pública. Personalidade local, né? rapaz. Né? Personalidade local. Então, e pode ter certeza, eu também, quando tiver aí no meu tempo aí, eu quero também ser lembrado como o professor hoje é lembrado aqui na cidade. Obrigado. Parabéns, professor. Obrigado. Realmente. Obrigado. Muito obrigado pela cidade de Ponta Grossa. O meu muito obrigado por todos aqui. É o seguinte, agora eu vou querer que ele conte umas histórias. Pouca coisa, né? Mas eu já contei né? para eles e eles nunca acreditaram em certas coisas, né? Acho que a primeira delas, o que nós já colocamos para segurar vaga no vestibular, para ganhar de todo mundo, para a gente colocar lá um caminhão nosso que o professor contratava, trazia da praia, né? Era o melhor trio elétrico que tinha na praia, do carnaval, ele contratava, só que daí tinha que ter lugar para o caminhão, né? A gente já fez meio de tudo, já colocou carro, colocamos disquentulho, já fizemos um pouco. 30 disquentulho. Que horrível, né, mano? Não, faz parte do jogo, né? Nós começamos a fazer um tempo lá em 89 e era um professor que tinha lá. Nós pegamos um caminhão, não sei como é que não matou ninguém naquela época. Era um caminhão, gradinha abaixo, saiu o resultado do vestibular, subiu um monte de aluno em cima, nós saímos passear na cidade. Ninguém tinha feito. Nós apelidamos de caminhão do barulho. Nós dávamos uma volta, ninguém caía, graças a Deus. Mas quase, né? Tá. Eu lembro do fio, olha o fio, abaixa a cabeça. Depois veio a época, daí apareceram os trios, né? Daí a gente já começou a alugar trio. Mas daí mais escolas começaram. Daí um dia, vamos levar o trio na frente da universidade. Então o que fazia? Eu ia lá, punha meu carro, o Mauro ia lá, punha o dele, os outros professores punham, tirava o carro, botava o caminhão. Semana inteira todo mundo sem carro. Um dia eu fui lá, um professor de outra escola, nós marcando assim um lugar, né? Universidade aqui, assim, marcando lá do McDonald's. Eu botei um carro, outro botou outro, veio o professor da escola e botou um carro lá.
Falei, poxa, eu não preciso isso. Marque outro lado da rua, né? Marca lá, deixa aqui para nós, mas você marca lá. Não. Deixou o carro e foi a pé. Fiquei pensando, puxa vida, mas que abençoado. O que eu vou fazer? Pensei. Mas digo, não, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Liguei para... Eu sempre tive bons funcionários. Digo, ache para mim o disco entulho que fica à disposição 24 horas pra gente. Sai um carro, mete um negócio de entulho cheio. Sai um carro, sai outro carro. Bom, o fato é que de noite, né, mano? A universidade tinha 2 carros meus, um carro do outro colégio e disco entulho. Não tinha lugar de estacionar. Ficar assim por uma semana. Aquilo foi horrível, né? Aí juntou um monte de gente. Eu tava com enxaqueca do tamanho do mundo, tava em casa. Aí me ligaram, professor, melhor o senhor vir aqui. Fui lá. Aí cheguei lá, tava o professor da outra escola, mais um pessoal da prefeitura, mais um monte de gente. Escuta. Falei, escuta, é ilegal ter o desquintura aqui na frente? Não é, né? Eu tô pagando o cara lá, tá bom. Mas 30? Tô fazendo uma obra ali. Eu gosto de entulho, ué. Tô fazendo uma obra lá. Aí teve um ano aí, só viu, agora não pode mais, que a primeira você queima, né? A primeira daí o carro proíbe. Aí ele foi mais inteligente, ele falou, tá bom, vou alugar carro da Localiza e vou deixar lá. Já que vocês não me deixam. Diz que não mudou a lei. Mas para não brigar, não arrumar encrenca, nós vamos alugar lá uns 30 carros. E vamos deixar lá. E dava certo, e a gente não era... O pessoal achava que não era muito certo. E daí depois que eu botei o caminhão no lugar, daí era caro para burro, né? Eu comecei a dispensar. Podem levar agora, me cobram uma diária aí, naqueles me cobram 2 e tal. Mas isso custa de muitos pedidos, né? Nossa, mãe. Não era fácil. Muita gente vinha, mas professor, tire. Não. Professor, não. Ei, Carlinho, e da tua época, o que você pode nos dizer da época de Master, de Pro Master? O que você lembra disso aí? O que é emblemático para você? O que você lembra do professor Pedro Afonso? Então, o que eu me recordo agora, né, é que eu trabalhava durante a tarde e noite, né, nas lojas Renner. Até inclusive o professor Pedro Afonso sempre fazia questão de passar no meu caixa, né? Sempre cutucava para lembrar, né? Daí ele falava, não, agora eu lembro, tá? E eu não tinha a oportunidade de pagar integral lá, o semi-extensivo que eu fiz, né? Então eu lembro que uma conversa com o Pedro, ele foi bem direto, né? Quanto que você pode pagar? Daí eu falei, eu posso pagar isso. Daí ele falou, então tá bom, amanhã já comece. E foi uma oportunidade, né, que eu tive. Eu lembro que eu saía ali 5 e pouco da manhã lá do Costa Rica, né? Pegava o ônibus Costa Rica, o Varanas Centro, né? E o que, às vezes, né, é uma coisa que não é muito pautada, mas eu lembro das histórias do professor, né? Ele falava, vocês têm dificuldade, mas eu levava minha marmita lá e sentava no chão, já estudava e tal. Então vocês não sabem o que é a dificuldade, né? Então essas histórias davam inspiração, né? E força pra gente poder ver que as coisas também não eram o bicho de 7 cabeças que quando a gente é novo acaba criando, né? Então eu acredito que isso foi uma baita oportunidade, né? Consegui passar em Direito, né? Na UEPG. Opa! Acabei não... Mais um. Não cursando. Mais um sofredor. Aí, mais um sofredor. Mais um sofredor. Mas tive muita facilidade depois que eu entrei no ProMaster, né? Então eu tinha vindo do Paraguai fazia pouco tempo, então era um processo de aprender tudo do zero, né? E ali no Pro a gente teve todo esse suporte, né? Eu achava muito bacana as aulas, tanto do Feijão, né, que dava matemática, do professor do Pedro, né? A Cláudia, que dava química, inclusive a gente fez mastermind junto. A Cláudia foi minha professora. Olha aí, a gente fez... Ela foi orientadora, mastermind, nossa, lá. Cara, isso mesmo. Eu não lembrava. Puta, 2 meses depois ele lembrou da onde. Olha que a memória é nova. É verdade, realmente. Claudinha. O que é bacana é ver isso, né? Então, o Marcelo também, não lembro o que dava aula, mas dava Biologia. aula de biologia. Se eu não me engano, acho que o Fabrício também, que era policial militar. O Adriano, né? Adriano. Isso. Estudando física. Uhum. Isso mesmo. Então, assim, tinha o Bruno também, né? Bruno Física. Física.
Então eu tenho memórias muito boas, né? Eu agradeço, tenho uma gratidão imensa ali do Pedro ter dado essa oportunidade, né? Hoje eu vejo que na vida você é dividido por escadas, né? Eu sempre relaciono assim. Então às vezes você tá com um murinho aqui na frente e você não consegue enxergar depois daquilo. Lá no Pro eu fiz muitas amizades, tive essa facilidade, né, de entrar na faculdade que eu tenho certeza que não seria tão simples só com o conhecimento que eu tive no General Osório, né? E eu tenho essa gratidão, né, pro Pedro Afonso aí, que com certeza parte do nosso sucesso, que ainda é muito pequeno comparado com essa bancada aqui, né? Diga por você agora. Não, mas veja, né? Olha, Ponta Grossa, nós estamos chegando a 400 mil habitantes, mas nós somos ainda uma cidade interiorana. Todo mundo conhece todo mundo já passou conhece, já teve alguma amizade, já se passou pela empresa, já passou pelo ProMaster, já passou pela escola, então todo mundo se conhece. Então, por esses vários motivos que eu amo essa cidade, e eu, como legítimo ponta-grossense. Ele tá saudosista hoje, né, Mauro? Hoje ele tá emotivo. Eu não sei o que tá acontecendo. Acho que ele descobriu que o professor Pedro Afonso, enfim, participou da vida dele, que ele passou um filme na cabeça dele, acho. Emocionado. Eu estou fazendo a substituição do nosso amigo Thalisson, né? Que ele fica emocionado. O Thalisson é meu carentão, né? Um abraço pro Thalisson, inclusive. Te aguardamos no próximo, viu, Walter? Uma coisa que eu vejo que eu tinha mais amigos lá no Pro, né? E eu sempre tentava me relacionar mais com as pessoas perto da minha realidade ali, né? Então, às vezes tinha no Pro aquela pessoa que falava, nossa, meu pai comprou um Camaro, né? né? Camaro, né? Um dia eu quero tirar uma foto na frente de um Camaro, né? Mas eu via quantas pessoas que... Eu não vou lembrar o nome agora, Pedro. Aquela pessoa que ajuda a pagar o quadro. Os monitores. Os monitores, né? E quantos bolsistas tinha ali no sentido meia bolsa, 50 bolsas. Então, a oportunidade, né? É claro que toda empresa você faz no intuito de dar lucro, né? Mas a oportunidade que o Pedro também conseguiu oferecer para a sociedade, né? Como se fosse algo que... assim, estivesse retornando para o meio o que a cidade... E pode ter certeza que com esse coração dele, que o ProMaster tornou esse tamanho que ainda é hoje, apesar dele não estar mais presente lá. Mas continua o seu grande legado. Eu queria perguntar para vocês se vocês já viram, o Pedro vai lembrar, eu não lembro quem contratou, não sei quem chamou, né? O Pedro também acho que não lembra, de um caminhão do Alice Beer. Você lembra um ano que teve um caminhão de chopp, uma carreta de chopp no Alice Beer? Isso aí foi levado na Minchen, depois foi o patrocínio do ProMaster, e eu não sabia. Olha. Ah, não sabia? Eu não sabia. Não. Eu tinha um bug na época, nós fizemos um desfile do bug, dali a pouco eu andando para frente, eu olhei um caminhão todo, cerveja, para tudo que era o caminhão do Alisbir. Eu lembro que eu usei meu golzinho quadrado para fazer a barricada, né, para guardar o lugar pro caminhão, e depois que o caminhão entrou, eu coloquei o carro ali. E aí eu saí tirando os negócios do próprio, porque era época horrível, era novembro, rapaz. E aí eu fui lá e tirei tudo, mas o chopp ficou. O chopp ficou. Eu também tomei, porque depois eu desfilei lá de bug. Olá. Era divertido. Eu acho que a pergunta que todos os alunos, e eu sei isso por causa do meu irmão, né, que todo o aluno fazia para você explicava, olha, façam assim, façam desse jeito. Vocês, provavelmente, vocês já perguntaram pro professor, eu posso fazer desse jeito? Vocês já fizeram essa pergunta, professor Pesada? Hã? Ele explicava de um jeito a matéria, eu quero que você resolva a equação assim. Vai assim, passo 1, passo 2, passo 3. Vocês já perguntaram, professor, como é que se dava para fazer diferente ou não? Eu olhava assim, vamos no Unidunité que dá para fazer assim. Era engraçado que quando alguém contestava o Pedro nisso daí, eu lembro, ele falou, cara, eu tô te ensinando assim, o que você quer inventar moda, né? Eu não lembro se era exatamente assim que você falava, mas fique quieto, senão já te dou um pé da vida aí. Matemática é muito específico, né, professor? Tem que ser... Não tem muito atalho, né? É que tem a resposta, né? Quanto é a resposta? Você pode fazer? Não, tem uma brincadeira, porque às vezes chegava na prova, o aluno dizia, professor, posso fazer assim? Pode. Daí ele fazia. Daí eles diziam, não, mas deu um absurdo aqui. O professor falou que podia fazer? Sim, você pode fazer, está errado, mas pode fazer. Se você fizer assim, eu te dou 0. Pronto. Simples assim. Mas posso fazer?
Pode, né? Esse eu peguei o Márcio uma vez. Pegou. Ah, isso que eu ia perguntar. Como que era o Márcio na aula? Márcio é bom aluno. Só que ele... Ainda bem que ele não puxou o Mauro. Não, o Mauro é companheiro. O Mauro, eu vou contar uma coisinha bem de empreendedorismo, né? O Mauro tinha 17 anos. Tinha cabelo? Tinha cabelo, tinha um topetão, estilo Elvis. A cara do Mauro. Aí ele ficou todo feliz lá. O Mauro conseguiu um negócio chamado internet. Eu sempre queria ganhar em tudo. Então eu queria sair com o resultado do vestibular antes que todo mundo. Nem que fosse 5 segundos, mas eu queria que o Promar saísse na frente. Então o Mauro começou a lidar com um negócio chamado internet. Então ele ia correndo na universidade, pegava o resultado. O disquete? Ele jogava o disquete, ele trabalhava na rádio e ele conseguia fazer com que nós publicássemos antes. Que o rádio lia, né? As listas. Ia lendo curso por curso, lista. Eu lembro disso, hein? Saía voando na garupa do motoboy sempre, quem tinha uma moto ali, e saía voando e ia colocar o resultado. E eu contratei o Mauro. Isso lá com... Né? Depois eu brincava com ele, né? Depois ele montou o Portal Fixo. Isso, Daí, professor, estou montando aqui um negócio, Portal Fixo, estou dentro. Põe lá para mais, tá? Quando ajeitamos. Depois passou um tempo, ele montou a revista Fix. Sim, sim. A firma de gás nós não montamos ainda. Daí eu falei para ele, escuta, a hora que você montar a firma de gás, só avisa, moça, para nós começar a comprar de você. Aí tá tudo certo. É isso aí sempre. Obrigado muito, professor. Nossa, sempre. Legal. Mas era muito legal. E assim, moçada, vocês não fazem ideia o ódio que o povo ficava, né? Porque era só na rádio falando assim, mais uma vez o ProMaster sai na frente, já está disponível no site do ProMaster, da rádio, da Multi também. A lista completa o cara não precisava ficar esperando ler todos os cursos, ele já ia lá ver se o filho, né, o sobrinho, o neto estava aprovado ou não, né, professor? E lá já estava escrito, matrículas abertas. esse sempre tinha que ter, né? Isso aí. Pessoal, a conversa tá boa. Olha, a gente avançou mais do que o horário hoje, Mauro, mas é que, de fato, assim, é uma personalidade, né? E quando a gente está próximo de pessoas como essa, a gente precisa, enfim, aprender mais do que falar. Se bem que a gente gosta de falar bastante também, né? Tirando o Carlinhos, né, que fala pouco, a gente fala demais, né? Na verdade, o Carlinhos, ele tá emocionado hoje. Por isso que ele tá bem quietinho. Tenho nem reação aqui, né? Vai lá, Murilão. Palavras finais. Então, olha aí, ó. Chegamos ao final do nosso programa podcast O Negócio, que vai ao ar todas as quintas-feiras, diretamente aqui dos estúdios Fix, estúdio principal aqui no Executive Center. E com certeza nós tivemos hoje uma pessoa emblemática para a cidade de Ponta Grossa, no qual eu até me emocionei com ele. Ele que fez realmente muita história na cidade de Ponta Grossa. Pode ter certeza que eu vou me espelhar no professor e com certeza ele vai ainda fazer muita história, que ele ainda continua aí fazendo bastante trilha, bastante andando de UTV, andando de moto e com certeza... Só não pode andar de SAMU mais, né? Não precisa, né? Não, andei outro dia. Você não precisa, né? Andei outro dia. Isso aí, tem que tá aí, tá na pista, tem que andar mesmo. E não posso deixar de passar para o meu grande amigo Mauro Balada, falar dos nossos patrocinadores, os quais deixam esse programa aí ao ar todas as quintas-feiras e com certeza sem eles esse programa não estaria aqui no ar, nesse estúdio, juntamente com a Fix. Com você, Mauro Balada. Viu, eu colocaria uma inserção bônus do ProMaster, tá? E acho que é emblemático aqui. Eu também acho. Né? Tem que ter. Obrigado. Com certeza. Então, vamos lá, então. Obrigado a todos os nossos internet espectadores pela audiência e pela paciência. Se você tiver aí um DeLorean, né? Você dá uma voltada alguns anos atrás aí e você se matricula no ProMaster Vestibulares, o melhor curso vestibular preparatório para os vestibulares, seja ele qual for, do sul da galáxia. ProMaster Vestibulares. O Negócio Podcast teve oferecimento de Invest Smart. Para você que tem aquele dinheiro guardado no colchão, coloca esse dinheiro para trabalhar. Liga lá na Invest Smart e fala com o pessoal do Rafael Monteiro pelo telefone
429-9842-0003. Investimentos a partir de R$1 milhão. Você conta com a assessoria do quarto melhor assessor de investimentos da XP Brasil. Princesa Assistência, o plano da família pontagrossense que nós temos e nós recomendamos. Guinossi e Rodrigues Advogados, assessoria e consultoria jurídica. Up Tecnologias, para você que deseja dar um up na sua empresa, Up Tecnologias, especialista em sistemas de gestão. E Rentagro Brasil, uma companhia completa em soluções agrícolas, desde consultoria agrícola, loja de insumos e corretivos de solo. Se é do agro, é Rentagro. Rentabilidade para todos. E convidamos a todos para dia 24 agora, no Sagrada Auxiliadora, próximo ao Jockey Club, a festa junina do Colégio Sagrada Família. Espetinho, pastel, pipoca quentão e as tradicionais danças juninas. Participem. Murilo? E chegamos ao final do nosso programa e eu não posso deixar de passar a palavra para o meu grande amigo, ao meu lado direito, Rafael Monteiro. Ao lado direito do Todo-Poderoso, né? Com certeza. Viu? Sentado à direita, Deus Pai. Mas, pessoal, somente agradecer mesmo a paciência, a audiência de todos. Bom, a conversa aqui foi sensacional. Para mim foi um aprendizado incrível. É muito bom estar com pessoas que são melhores do que nós, professor. Melhores não no sentido literal da palavra, mas que tem mais experiências, que tem uma visão, acima de tudo, que, bom, deu muito certo, uma trilha de muito sucesso. Então, eu me senti muito honrado em compartilhar aqui esse breve período de tempo e, bom, sei que você não é mais professor, mas eu aprendi muito aqui hoje. Muito obrigado pela tua presença e muito obrigado, acima de tudo, pela tua disponibilidade de vir aqui e compartilhar um pouco dos seus ensinamentos conosco e contar essa trajetória bonita e, acima de tudo, feliz que foi o ProMaster. Carlinhos, palavras finais. Hoje fiquei até sem palavras aí, né? Não estava preparado para essa visita ilustre, né? Do nosso professor aí, Pedro Afonso. Novamente agradecer, eu acho que eu já agradeci umas 5, 6 vezes aqui, né? A oportunidade que o senhor me deu. Eu acredito que é gratificante, além do sucesso do negócio, né? Ter essas oportunidades que você consegue dar. E, novamente, muito obrigado aí, professor. Foi um prazer estar com vocês aqui. Bacana, né? Ouvir a tua história com o Pro, né? Bom de conversar com vocês, foi bom. Foi um bate-papo gostoso, né? Bom relembrar, né? Relembrar o Pro, para mim é sempre saudável, gostoso, né? Me deixa mais feliz, né? Então foi um bom papo. O Mauro faz parte, né, da escola, lá fez parte sempre da escola lá na área do mar, só não foi sócio, professor. Até está devendo um pouco lá, mas na verdade viveu com a gente lá profundas emoções, né? Na escola lá. Alguma chuva, algum balão, montagem, desmontagem, frio, calor. Mas foi gostoso, né? Foi uma época muito boa. Quer voltar? Não. Tenho boas lembranças. Fantástico. Obrigado, pesada. Obrigado. Muito obrigado. Olha aí. Estivemos hoje com o professor Pedro Afonso, o qual foi fundador do ProMaster. Lembrando que esse podcast vai ao ar todas as quintas-feiras. Agradeço o seu tempo, a sua paciência, aproveitando a todos os colaboradores da Princesa Assistência que nos acompanham ao vivo pelo Instagram. O meu muito obrigado, um abraço a todos vocês e, como diz o Dr. Marvos, meu grande amigo, um bom final de semana a todos e sejam felizes. Um abraço, até semana que vem.